Pessoal, boa noite a todos, Deus abençoe. Estamos transmitindo ao vivo o culto da Igreja Presbiteriana de São Joaquim da Barra e também transmitimos aqui para algumas pessoas de Ipuã, muito embora hoje estejam lá. Tem um pessoal de Tuverava lá que está trabalhando lá, tem o Michael, diácono Michael, pela graça de Deus ele vai estar lá. E tudo vai correr bem. E nós aqui, então, em São Joaquim da Barra, oferecendo ao Senhor o culto de adoração ao nosso Deus, já no culto presencial. Já temos aqui, as pessoas já estão chegando, nós podemos receber aqui, com nossa capacidade, segundo o decreto, 40 pessoas, quer dizer que é bem tranquilo, vai sobrar 60 lugares, é muito tranquilo. E você pode vir, então, para prestar o culto de adoração ao nosso Deus. Você é muito bem-vindo, todos vocês que vieram, como eu disse de manhã, né? Que Deus moveu as suas pernas para você estar aqui conosco, né? Deus cuidou do seu coração e trouxe você aqui para louvar o Senhor, para estar com os irmãos e engrandecer o nome do Senhor. Bom, meus amados, eu quero nesse momento convidar o conjunto, né, para estar entoando uma música introdutória ao nosso culto de adoração. Vamos lá? Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. For pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar
teu trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, nas minhas mãos levantar tua beleza, então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nascer? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nascer? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. A nossa vida toda, ela é dedicada ao Senhor. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos, somos inteiramente dependentes do Senhor e o fazemos para a glória do seu nome. O Senhor seja louvado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por essas portas abertas. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias têm nos alcançado. Louvado seja o teu nome. Anima o seu povo para vir na tua casa, Senhor, adorar o teu santo, bendito, excelso, magnífico nome. Deus, em nome de Jesus, que na comunhão dos santos nós venhamos a nos edificar uns aos outros com a tua palavra, e que na instrumentalidade do Espírito de Deus o seu povo se sinta animado a proclamar a tua santa e bendita verdade, as boas novas em Jesus Cristo, salvação para todos os povos. Abençoa o seu povo, abençoa, Senhor, e recebe a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações. Recebe esse culto que dedicamos à sua excelsa pessoa. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, muito obrigado, porque estamos aqui. Louvado seja o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus no livro de João, o evangelista João, o evangelho de João, segundo João, no seu capítulo 15 diz assim: eu sou, verso número 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Nós fazemos muitas coisas ao longo do nosso dia. Você se levanta pela manhã e muitas coisas você tem que decidir de fazer ou não fazer. São muitas decisões. Não é assim que é o nosso lidar diário? Todo tempo nós temos que decidir fazer uma coisa ou fazer outra coisa, tomamos decisões, e segundo as nossas decisões, então, se desdobram algumas coisas que são consequências daquilo que nós resolvemos. A pergunta para todos nós, hoje aqui, é: quanto destas decisões tem apenas de você e de mim? Quanto dessas decisões nós tomamos elas sem ao menos nos lembrar que o Senhor é o mantenedor da nossa vida? Se nós estamos vivos, acordamos e respiramos, é graças ao Senhor, porque a palavra de Deus nos fala que nós somos como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Quanto tem de você mesmo nas decisões que você toma todos os dias? A palavra de Deus nos diz: sem mim nada podeis fazer. As melhores decisões, então, elas são pautadas por uma santa dependência do nosso Deus, do nosso Senhor. Se assim o chamamos, então vamos assumir como verdade em nossa vida. Ele é o nosso Senhor, então nós dependemos dele. Então
Vamos dedicar a Ele desde o primeiro momento que nós acordamos, colocamos os pés ali no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, e que tudo o que eu fizer hoje seja para o louvor da tua glória. Ajuda-me, Senhor, a resolver o melhor. Ajuda-me, Senhor, a dar bom testemunho do Senhor que cuida de mim. E assim seja o nosso dia, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós com o seu amor. Provou isso morrendo por nós na cruz. Ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. O verdadeiro pastor que nos amou, que deu a sua vida por nós por amor. Vamos cantar ao Senhor mais um cântico, um hino espiritual, o hino número 88. Vamos ficar em pé, gente. Vamos lá. Vamos ficar bem animados para o Senhor. Atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros meus de teu favor perfeito trouxe a minha fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. Amém. O Senhor seja louvado. Nosso Deus é todo amor. A igreja pode se assentar. Quero usar o mesmo texto da semana passada
quando falei sobre 1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, 14. O mesmo texto eu quero colocar de volta e trazer a vocês a memória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Davi expressou essa verdade. Com gratidão, naquele dia, ele ofertou dos seus tesouros particulares. Todo o oficial da casa de Davi, do palácio de Davi, também se animou, e todo o povo também se animou em ofertar na casa do Senhor para que o templo fosse construído. E Davi então fez uma longa oração, e você pode conferir lá nesse livro, em 1 Crônicas, no capítulo 29, uma oração do coração, agradecido ao Senhor por tanta bonança, por tão o mover de Deus no coração do povo, que o povo se sentiu impelido a ofertar e louvar o Senhor com aquilo que o Senhor tinha dado a eles. Nós também devemos fazer o mesmo, ofertar na casa do Senhor, trazer a Ele a expressão da nossa gratidão por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, e com certeza muito mais do que aquilo que nós precisamos, e nós temos que fazer bom uso disso. Trazer na casa do Senhor, acudir o necessitado, acudir a nossa família, aos nossos cuidados, e usar com sabedoria aquilo que Deus tem nos dado em nossas mãos. Então agora você tem essa grata oportunidade de fazer de todo o seu coração. Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça assim, faça isso a história da sua vida. Oferte ao Senhor com alegria, com gratidão, porque Ele tem dado muito mais do que aquilo que nós precisamos. Então, nesse momento, eu queria que você ofertasse na casa do Senhor, mas nós vamos estar entoando 2 cânticos, e no segundo cântico você vai ter a oportunidade de trazer na casa de Deus os seus dízimos e as suas ofertas, se assim você veio preparado. Louvado seja o nome do Senhor por isso, expressão de gratidão. Vamos cantar ao Senhor então, e no segundo cântico você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você que pode, nesse momento, se colocar de pé para juntos continuarmos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo com o cântico que se chama, de todas as tribos, onde fala que não importa a raça, o povo, a cor, mas que muitos virão te louvar. Por isso estamos reunidos aqui nessa noite para louvar, então, e engrandecer o nome do Senhor Jesus. De Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Remidos comprados, grandes
para sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, ya, la ya. Amém. E assim como nós cantamos a Cristo Jesus que está presente aqui, o próximo cântico se chama Meu Prazer, onde nós começamos falando que em espírito e em verdade adoramos ao Senhor. Que seja então o nosso prazer louvar o nome do Senhor nas nossas vidas, todos os dias. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Senhor,
em nome de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, que a nossa vida seja para Te adorar, ó Deus, assim como nós cantamos. Que o nosso prazer possa ser de estar na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, buscando a Sua palavra, ó Deus. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento, por podermos estar em liberdade aqui nesse lugar, na Sua casa, ó Pai, engrandecendo o Seu santo nome. Receba, ó Pai, esse louvor como uma oferta suave e agradável até a Sua santa presença, ó Pai. Fale conosco nesta noite, incomode, Senhor, os nossos corações, que possamos sair daqui transformados pelo poder da Sua palavra, ó Deus. E nós pedimos, ó Pai, com relação a essas ofertas e dízimos aqui recolhidos na Tua casa, nós agradecemos em primeiro lugar e pedimos, ó Deus, que esses valores sejam usados, ó Pai, para o crescimento da Sua obra, para a proclamação da Sua palavra, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a ter sempre o discernimento e a sabedoria para fazer as coisas certas perante o Senhor. Continue, ó Pai, falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, nessa oração, então, o presbítero pediu para que Deus nessa noite venha nos incomodar, ou que incomode o coração dos irmãos. Então, de verdade, o Evangelho, ele realmente faz isso. Ele faz mais do que isso. Ele transforma as vidas. Mas ele incomoda aqueles que estão acomodados. Ele vem para te incomodar. Se você está acomodado, ele vem para te incomodar. E aqueles que estão agitados, aqueles que estão andando de um lado para o outro, preocupados, ele vem para te acomodar. Deus é perfeito. O Evangelho é santo e transforma a nossa vida. Eu quero convidar aqui à frente as crianças agora, para que venham aqui para a gente orar por elas. Eu quero convidar a Yasmin para vir aqui ficar do lado, assim, um pouco separadinha, Yasmin. Fica aqui. Hoje pela manhã nós oramos pedindo ao Senhor que abençoasse, não foi mesmo aqueles que estavam sempre lutando, né, com a saúde. Fiquem mais separadinhos aqui, né? Vocês sabem que tem que ficar separadinhos, né? Que lutando com a saúde, né? E oramos pela dona Sônia, pela dona Denise, não foi? E pedimos e intercedemos por elas. Intercedemos pelas crianças também, né, professora? Sempre. E agora nós vamos louvar o Senhor pela vida da Yasmin, porque ela esteve sim doente, mas o Senhor a livrou, não foi, Yasmin? Usou os seus meios, não foi? Claro, usou os meios ordinários, mas o Senhor estava lá, não é? Como sempre está. Então nós vamos louvar o Senhor e bendizer o nome do Senhor, porque Ele cuidou também da Yasmin, e agora ela está conosco aqui, e a gente fica feliz com isso, né? Vamos louvar o Senhor, né, Luquinha? Vamos louvar por causa das crianças também. Pode falar para todo mundo? Pode falar para todo mundo. É bom o que você vai falar? Hã? No microfone? Tá bom, é rápido? É rapidão? É rapidão? É rápido? Então vai, rapidão, hein? Certo? Fala aqui no meu ouvido. Pode falar alto. Fala aí. Gente, sabia que todo mundo que bater palma sempre na segunda música na igreja? Falou então, ao Senhor, né? É. Certo, é isso? Sim. Certo. Muito bem. Então o Luquinha está pedindo para as pessoas assim, elas ficarem alegres na presença do Senhor, né? Você pode bater palma se você quiser. Você pode levantar as suas mãos se você quiser. Não é nada obrigado, mas você pode se expressar, né? Nós somos seres emocionais também,
com toda decência, com ordem, mas nós podemos sim fazer com respeito e com reverência na casa de Deus, certo? Ele está dizendo assim que, povo, vamos se alegrar porque estamos na presença de Deus. Nós não cantamos aqui que Deus estava presente? Não é? Deus estava presente aqui, então Jesus presente aqui, vamos ficar felizes com isso. É isso que ele... Lucas, foi isso que você queria dizer, né? É isso mesmo. Muito bem, vamos orar então. Certo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essas crianças que o Senhor coloca diante de nós. Grande responsabilidade dos pais e também da tua igreja, para que o seu nome seja exaltado também na vida delas. Abençoe grandemente os professores que agora irão cuidar, Senhor, desses pequenos. E queremos te louvar também e bendizer o teu nome, porque o Senhor age com poder no meio do teu povo. O Senhor abençoou a Yasmin e ela está conosco, Senhor. Ela se recuperou e nós louvamos o teu nome e bendizemos o teu nome por isso, porque nós sabemos que foi a tua mão quem abençoou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque sempre o Senhor está conosco. Nós queremos estar sempre alegres na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, nessa boa disposição, porque a tua palavra nos manda: alegrai-vos sempre no Senhor. E nós queremos nos apresentar diante do Senhor sempre alegres e satisfeitos com a obra que o Senhor faz. Abençoa, Senhor, o teu povo agora também. Nós rogamos a ti em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar todos vocês e as crianças para a aula, né? Para o cultinho deles lá. Muito bem. Nós estamos dando seguimento agora então, para a glória do nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo 9, dos versos 35 até 38. Mateus, capítulo 9, versos 35 e 38. E agora nós vamos fazer a reflexão na palavra de Deus, para a glória do nosso Deus também. A parte do momento de reflexão no culto ao Senhor, onde a palavra ela vai ser exposta de uma maneira mais particular. Então, no capítulo 9, os versos de 35 até 38. Tudo bem? Diz a palavra do Senhor assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua casa. Senhor, mais uma vez imploramos que o Senhor nos abençoe, cuide de nós nessa noite tão boa de estar aqui juntos, Senhor, e fala em nossos corações, ajuda-nos, edifica o Senhor mesmo o seu povo, por favor, em nome de Jesus, amém. Nós estaremos falando essa noite sobre um olhar além do natural, uma visão diferente, uma visão espiritual, vamos assim dizer. A visão natural que temos é aquela visão objetiva, que você vê aquilo que se apresenta diante dos seus olhos. Então, nós vemos aquilo e, às vezes, dentro de muitos contextos, de situações que nós vivemos, a gente começa a analisar os fatos. As mulheres, por assim dizer, elas têm uma visão a respeito das coisas que acontecem um pouco diferenciado. Elas têm, assim, por assim dizer, vamos dizer que a intuição das mulheres é um pouco mais acentuada. E isso que eu estou dizendo, há estudos que levam nessa direção. Dizem que
as mulheres, elas têm uns impulsos nervosos que ligam os dois hemisférios do cérebro, são muito abundantes naquela ponte que liga esses dois hemisférios, que eles chamam de corpo coloso. E por causa desses impulsos nervosos muito mais abundantes nas mulheres, elas podem enxergar intuitivamente coisas que o homem, na verdade, ele às vezes passa despercebido. Isso pode ser bom, porque pode nos livrar de algumas situações se a mulher percebe alguma coisa que o homem não percebeu. Mas ele também pode trazer complicações, porque a sociedade comum, ela se guia por aquilo que ela vê, pelos fatos. E aí todas as coisas são julgadas com respeito aos fatos. Então, são duas coisas que estão acontecendo. Bem, vamos então olhar para o texto e tentar descobrir como Jesus via as coisas. Deixa eu chamar um pouco aqui, eu quero chamar um pouquinho aqui o Heitor. Vem aqui, Heitor, por favor. Heitor, você sabe me dizer por que não está configurado? Eu estou com a internet, né? Ligado. Ó, tá, né? Tá. Sabe me dizer? Não? Agora não. Tá. Vou pegar depois. Muito bem. É por causa da configuração que se apresentou por aqui, o meu aparelho, ele deu uma pane aqui, né? Vocês me dão um minuto, por favor? Vocês fiquem em oração para que tudo corra bem aqui, porque desde quando eu cheguei hoje aqui, eu já cheguei já atrapalhado, perdi a chave do carro lá fora, depois eu tinha que pegar a chave do gabinete, não sabia onde estava a chave, e aí depois eu fui lá fora, olhei, encontrei a chave, agora me deu uma desconfigurada aqui no meu texto, né? E eu estou assim, eu vou ter que fazer assim, do jeito que está aqui mesmo, né? Vamos ver se ele não abrir de novo direito. A gente vai ter que correr desse jeito mesmo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão orando? Muito bem, obrigado, Viviane. Deus seja louvado, voltou aqui a configuração e agora não está tudo embaralhado aqui. Estava tudo embaralhado. Eu falei, meu Deus, está tudo embaralhado, eu não escrevi desse jeito, mas tudo bem. Vamos olhar então, vamos olhar e procurar olhar, e eu quero dizer então, mais uma vez, que o nosso tema principal é a respeito de uma visão espiritual, uma visão diferenciada, como nós temos que olhar as coisas e Deus nos ajudar a enxergar de uma maneira mais clara, que Deus possa lançar sempre luz e a gente enxergar as coisas como realmente precisamos enxergar, ver o que Deus está fazendo e principalmente o que Deus quer que nós façamos quando nós formos tomar as decisões, que foi o que nós falamos aqui logo na abertura, né, a respeito de tomar decisões. Vamos tentar olhar o texto então e ver aqui, olhando para o texto, o que Jesus então, como Jesus via e o que o texto pode nos revelar. O verso número 35 diz que Jesus percorria as cidades, percorria os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Nós estamos vendo isso aqui nesse texto quando Jesus estava por volta da cidade de Cafarnaum. Ele estava por lá, na cidade de Cafarnaum, e no decorrer, naquela região, ele já tinha, antes desse texto
que nós lemos aqui, ele já tinha curado o servo de um centurião, ele já tinha curado, já tinha entrado na casa de Pedro, tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha acalmado uma tempestade, porque ele levou os discípulos, vamos atravessar para o outro lado, e naquele atravessar para o outro lado, houve uma grande tempestade no mar da Galileia, ele foi lá, curou, ele repreendeu os ventos, repreendeu o mar, tudo se cessou, uma bonança. Os discípulos ficaram surpresos, quem é este que tem poder sobre o vento e o mar? E depois disso eles chegaram na terra dos Gadarenos. Lá havia um ou dois homens possessos, não se sabe exatamente, porque os autores do Evangelho, uns dizem que era um homem, outros dizem que são dois homens, não importa, se fosse apenas um homem, Jesus libertou aquele homem de um grande mal, porque havia ali muitos e muitos demônios que tomavam conta daquele homem e maltratava aquele homem. Ele permitiu que os demônios fossem para uma manada de porcos que precipitaram-se no mar. Os porqueiros ficaram possessos, né, de raiva, não de demônios, mas de raiva, e temeram também. A palavra diz que eles temeram e expulsaram Jesus dali, não aceitaram Jesus. Depois disso ele voltou, ensinava, atendeu a Jairo, curou uma mulher que fazia 12 anos, ressuscitou a filha de Jairo. Tudo isso Jesus fez. E aí então, depois disso tudo, ele voltando para sua casa, dois cegos seguiam atrás deles, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi. E seguiam. Quando ele entrou na sua casa, ele conversou com os dois cegos. E ali nós temos aqui então, a respeito desses dois cegos, está fora do texto, está no contexto, mas a respeito desses dois cegos é surpreendente que aqueles homens, falando de visão espiritual, como eles tinham a visão de quem era Jesus de verdade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Foi isso que eles falavam. Eles enxergaram, eles sendo cegos, eles puderam ver a glória do excelso Jesus. Eles sabiam que Jesus podia e tinha o poder para que eles pudessem de novo ver. Eles sendo cego, os seus olhos espirituais não estavam fechados para a glória de Jesus. Ao contrário de muitas pessoas que sabem sobre Jesus, que são informados sobre o Evangelho, que até leem muito e às vezes conhecem muito a respeito da vida de Jesus, mas como nós conversamos hoje pela manhã aqui, eles conhecem um Jesus histórico, um Jesus que passou pela história, ao qual o iluminismo então quis separar Jesus dos seus milagres. Não foi isso que nós aprendemos aqui hoje pela manhã? Então, e aí não creem no poder de Jesus. Os seus corações e os seus olhos espirituais estão encerrados em trevas. Os cegos tinham visão, enquanto muitos têm olhos muito bons, mas não conseguem ver a glória da magnitude da glória do Senhor Jesus. Os cegos tinham uma visão bem clara. E quando eles se assentaram com Jesus perguntou: o que vocês querem que eu te faça? Uma pergunta assim: o que vocês querem? Né? Ah, Jesus, a gente quer ver. Vocês creem nisso? Vocês creem que eu posso trazer a visão a vocês? Sim, Senhor. Foi o que eles responderam. E Jesus, impondo-lhe as mãos, tocou-lhes e disse: faça-se conforme a vossa fé. E eles então, pelos olhos da fé, viram que Jesus podia. Eles acreditaram e eles foram curados por Jesus o Senhor. As pessoas então
hoje nós podemos dizer, como a palavra de Deus nos esclarece, elas estão cegas. Elas estão cegas porque o Deus desse século cegou as pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, e eles não sejam salvos por Ele, e não sejam curados da sua maior enfermidade, que é o pecado que os arrasta para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que a palavra de Deus nos diz. Homens hoje então cegos, iludidos pelo Deus desse cego, pelo diabo, iludidos pelas ilusões desse mundo, eles acreditam que se eles se entregarem para Jesus, eles estarão perdendo os prazeres desse mundo, os prazeres da sua carne, e então rejeitam a Jesus Cristo porque não podem crer, porque estão cegos, porque não querem abrir mão do seu egoísmo, dos seus prazeres, e eles entendem que existiu um Jesus, mas esse Jesus é só um que a história conta, não é o Filho de Deus, e não é o próprio Deus encarnado, como a Escritura nos revela, e que nós vimos aqui hoje de manhã também. Aquele que trouxe a vida a Lázaro no quarto dia, porque no quarto dia só Deus podia fazer isso. No terceiro, talvez um homem de Deus pudessem fazer, era o que os judeus acreditavam, não é isso que nós aprendemos? Os judeus acreditavam. Jesus se deteve por 4 dias, porque os judeus falavam, só Deus depois de 4 dias pode levantar um homem que já morreu. E Jesus abre a pedra, remove a pedra. Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal, tirem a pedra. Lázaro, saia. Jesus é o próprio Deus, mas o diabo tem cegado o entendimento de muitos, e eles não podem ver a glória da majestade de Jesus. Jesus, um trabalhador pobre diante dos homens. Vocês viram aí no texto, Jesus percorria as cidades, Jesus andava pelas vilas, ele ia em povoados, ele atravessava de barco e ia para outra cidade, lá para os Gadarenos, e assim voltava. Ele estava sempre andando para lá e para cá e pregava, anunciava o Evangelho, ia para as sinagogas, ia de casa em casa, fazia muitos milagres, curava os enfermos. Mas ele era um homem que dependia muito então das pessoas, e até então, depois que ele voltou e depois que ele curou a sogra de Pedro, um dos escribas chegou para Jesus e falou, Jesus, eu quero te seguir. Segundo as palavras de Jesus, ele respondeu para aquele homem, falou assim, olha, meu amigo, as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele era um homem pobre, ele andava para lá e para cá, ele dependia de alguém emprestar a sua casa para ele pernoitar. Ele era um homem humilde, porque ele, na sua pobreza, andando para lá e para cá, então tinha que ser servido pelas pessoas que acudissem às suas necessidades mais elementares de comida. Ele era um homem humilde porque houve um tempo em que ele teve que fazer uma cavalgada, precisava entrar na cidade cavalgando um animal, e ele pediu um animal emprestado, porque ele não tinha um animal emprestado. Um animal emprestado, tudo era emprestado de Jesus. E depois ele queria ceiar com os seus discípulos, mas ele não tinha propriedade. Então ele teve que pedir emprestado uma propriedade. Vai em tal lugar, um homem lá, provavelmente era parente de Marcos, que tinha uma grande propriedade, um lugar, um cenáculo, um lugar elevado. Vai lá, ele vai emprestar para nós. E ele foi lá e fez a ceia. Um lugar emprestado. E depois da sua morte, não tinha onde sepultar o Senhor. Mas um homem piedoso chamado José de Arimateia, ele comprou um túmulo e cedeu para Jesus, porque Jesus não tinha nem aonde morrer, aonde for ficar depositado o seu corpo. Jesus era um homem pobre.
E ainda, Hendrickson, ainda dizendo sobre a pobreza de Jesus, ainda diz que ele contraiu uma dívida imensa, uma dívida que só ele podia pagar, era a dívida do nosso pecado. Ele contraiu essa dívida imensa, que só ele podia carregar nas costas. E ele diz assim: um homem dessa natureza só poderia ser um homem muito pobre. Assim era Jesus. Mas Jesus também era um homem feliz, porque na sua pobreza as pessoas o serviam. E um dia ele passando pela cidade, ele na sua onisciência falou: Zaqueu, desce da sua casa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Ele se convidava: eu vou jantar lá, Zaqueu. Zaqueu com alegria desceu, serviu a Jesus, e naquela casa houve salvação, porque onde está Jesus, as pessoas são abençoadas. Um dia também ele passou ali pela cidade e viu um homem sentado na coloteria e falou: siga-me. E depois eles fizeram um banquete também. Jesus também fazia banquete, ele participava de banquetes, mas era tudo cedido. Ele não tinha nada. Era um homem pobre. E isso nos ensina bastante coisa a respeito da renúncia que nós devemos fazer a respeito de muitas coisas. Da generosidade que nós temos que ser generosos, porque Deus tem nos dado muita coisa. Nós não somos pobres como Jesus, ao contrário disso. E ainda, para haver um olhar além dessas coisas, para ter um olhar além dessas coisas, para olhar além disso, do quanto Jesus podia ser pobre, mas para ter um olhar ainda mais cheio de luz a respeito da pessoa de Jesus. Uma pessoa precisou ficar cega. É um paradoxo. Uma pessoa precisou ficar cega para que ele pudesse ser lançado luz no seu coração e visse a majestade do Senhor, aquele homem pobre. Ele viu o quanto aquele homem pobre era rico na verdade. Paulo, escrevendo aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 8, viu e disse, no verso número 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor era o Senhor dos altos céus, Ele era adorado pelos anjos, Ele tinha toda a honra e toda a sua majestade nos céus dos céus, que nós nem podemos sonhar onde ficam esses céus dos céus. É lá que Ele habitava, tudo pertencia a Ele. A palavra de Deus que todas as coisas vieram a existir por meio dEle, e nada do que existe hoje veio à existência se não fosse por Ele. Ele é o Rei da glória, a majestade excelsa e suprema, Senhor de toda a terra, o qual pela palavra do seu poder sustenta todas as coisas. É o que diz Hebreus. É esse homem rico, poderoso. A majestade desse homem é que veio em forma de homem, a semelhança e a natureza de homem. Por isso ele se humilhou e se esvaziou, e se entregou, e morreu, porque não poderia ser de outro jeito. Só ele poderia cumprir a justiça de Deus. Só Ele, porque Ele era perfeito homem, homem sem pecado, e Deus aceitou essa oferta perfeita, para que o nosso pecado fosse então apagado da presença de Deus. Tudo o que Adão não conseguiu fazer, Jesus conseguiu, obedeceu plenamente em todas as coisas, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o resplendor da morte. Abriu mão de todo o seu direito e viveu como homem, em sua pobreza, em sua humilhação. Sentiu fome, sentiu sede, foi humilhado, cuspido, esbofeteado, chicoteado. E ele também viveu e teve compaixão aqui entre nós, e ele amou como ninguém e morreu por nós. Paulo, um homem, depois que ficou cego,
ele pôde ver a majestade de Jesus. Quando ele foi humilhado, ele pôde ver. Então, o que somos nós na nossa arrogância? O que é o homem? Paulo só pôde ver quando se humilhou, quando ele foi humilhado. A profundidade de um olhar. Agora eu quero ver com vocês aqui Jesus ainda. No verso 36 diz assim: vendo ele as multidões, olha só, o nosso Jesus, veja o nosso Jesus. Quem é Jesus mesmo, de verdade? Ele, quando esteve aqui, e ainda é o homem que se compadece de nós, porque muitas pessoas são levantadas, são alcançadas pelo poder da compaixão de Jesus. E ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Os seguidores de Jesus, muitos deles, eles estavam com Jesus porque Jesus curava as pessoas. Eles queriam ser curados. Eles tinham problemas, tinham doenças, muitas doenças. Haviam também pessoas com deformidades, haviam pessoas que eram especiais, haviam pessoas com deficiências físicas que queriam que Jesus tivesse compaixão deles, assim como foi o caso dos cegos. Haviam pessoas também que eram levadas na presença de Jesus, como vocês já viram muitos textos, que eram possessas de demônios, e as pessoas levavam lá para que Jesus pudesse expulsar os demônios, e ele o fazia, e as pessoas queriam isso. Até mesmo na multiplicação dos pães, Jesus revelou esse desejo das pessoas. Falou assim: vocês estão aqui porque vocês estão atrás de pão para o vosso estômago. Jesus sabia muito disso, mas Jesus olhou além disso. Jesus foi muito além disso, e quando ele olhou uma multidão, ele viu aquelas pessoas, e ele viu a alma das pessoas. Ele olhou para aquelas pessoas, se compadeceu delas, porque ele viu aquelas pessoas como que ovelhas sem pastor. Vocês sabem o que é isso, uma ovelha sem pastor? Uma ovelha que não pode ser cuidado pelo seu pastor. Você sabe que a ovelha é um animal muito manso, é um animal tão manso que chega a ser ingênuo. Se ele não tiver o cuidado de alguém, ele se perde facilmente, ele sai correndo pelo pasto e se perde. Se ele não sente o cheiro do pastor, ele fica desorientado. A ovelha é assim. A ovelha precisa do cuidado permanente do pastor. Ela é um animal, é um dos únicos animais que não consegue se defender dos seus predadores de nenhum jeito. Ela é pacífica, completamente. A ovelha é um animal que ela come muito. Ela tem um estômago bastante grande. Foi o que eu li. Depois vocês podem conferir. O Oswaldo depois vai conferir, eu tenho certeza. E depois que ela come muito, durante a noite elas vão brincar e dão cabeçadas umas nas outras. Ai, que brincadeira boba, né? Mas elas fazem isso. Dão cabeçada umas nas outras. E aí uma delas cai. E o estômago dela é muito grande, ela é muito pesada, ou talvez esteja com muita lã, eu não sei dizer ao certo, mas ela fica ali caída e não consegue se levantar. E por conta do seu estômago ser muito grande e estar muito pesado, ele comprime os pulmões, e se ninguém for lá levantar, ela morre sufocada. E o pastor tem que ficar velando, vendo se tem alguma ovelha caída para ir lá levantar a ovelha. Vocês dão risada? É sério. Jesus olhou para aquele povo e falou assim: são ingênuos, são vulneráveis, são inocentes, inocentes no sentido de ingênuos. Não tem pastor, não tem quem cuide delas, não tem quem lhe fale a respeito da verdade, do caminho e do reino. E se elas ficarem assim, elas perecerão. Ele se compadeceu e viu a miséria do coração daquelas pessoas, assim como ele viu a nossa miséria. E um dia, então, ele, no seu grande amor, então, ele nos alcançou, e agora ele é o nosso pastor, e ele cuida de nós.
E por causa do seu cuidado, nós não perecemos. O seu cuidado permanente do Supremo Pastor, por causa disso é que nós andamos e vamos seguir até o último dia, guardados pelo seu poder, porque Ele é poderoso para nos guardar. Ele é o nosso pastor, o Senhor Jesus. E você, quando você vê pessoas que não têm Cristo, que não têm pastor, qual tipo de sentimento é despertado no seu coração? Você se compadece das pessoas? Você, à semelhança de Jesus, e depois de saber que Jesus te livrou de grande perdição, porque você caminhava a passos largos para um lugar terrível, de eterna perdição e de eterno sofrimento, mas Jesus te desviou disso e levou você para os caminhos da salvação. E você, sabendo disso, você se alegra em Jesus. E quando você vê outras pessoas, você fica ansioso para que aquelas pessoas também sejam guardadas e conheçam a respeito de Jesus e entreguem a sua vida a Jesus. Você tem desejo no seu coração de fazer isso? Jesus pode ver mais uma constatação, uma urgência. E no verso 37 e 38 ele vê: e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele enxergou a necessidade do povo. Ele falou: olha, são muitas pessoas, mas pouca gente se interessa realmente umas pelas outras. Poucas pessoas realmente estão a fim de renunciar aos seus prazeres e tomar a sua cruz e falar das boas novas de Jesus. São poucas as pessoas, são muito poucas as pessoas que se dispõem de ir à igreja e de acudir à necessidade da igreja, para que a igreja possa prosperar no reino de Deus e avançar com força e louvando o Senhor e levantando novas almas para o reino de Deus. São poucas pessoas que querem de fato que a obra de Deus prospere. São poucos as pessoas. Há uma multidão de pessoas, mas poucos que realmente querem se envolver com o Jesus soberano e com a sua igreja, com o seu povo, para que o nome dele seja exaltado e para que mais e mais pessoas sejam levantados e assim apresse a vinda do seu Senhor. Jesus viu isso. Jesus viu isso, falou assim: são poucas pessoas que são interessadas. Pouca coisa mudou depois de Jesus. Pouca coisa mudou. Ainda hoje a seara é enorme. As demandas são mais do que podemos suportar. E poucas pessoas estão realmente interessadas em tomar a sua cruz e seguir o caminho do Evangelho como peregrinos de verdade. A jornada. Pouca coisa mudou. Jesus viu isso. A visão espiritual, a visão que nós devemos ter. As pessoas hoje em dia estão interessadas em proteger as suas famílias. Não é errado. Mas você precisa saber que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu queria me lembrar desse texto hoje de manhã, não foi? E eu não conseguia me lembrar exatamente como era. Mas se o Senhor não estiver presente, se você não ensinar o seu filho, se você mesmo não dispor o seu coração de fazer algo, de estar envolvido, de amar ao Senhor Jesus de verdade, de renunciar a muitos prazeres e confortos talvez, e outras coisas, e realmente fazer alguma coisa. Ora, se você não der preferência, se você não edificar, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver presente ali, o que vai acontecer é o seguinte:
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. É a continuidade do texto desse Salmo 127. Meus amados, vamos nos juntar, vamos trabalhar. A seara é enorme. Vamos trabalhar, vamos nos envolver na obra. O nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. A palavra de Deus nos fala isso, nós falamos isso também ontem. Vamos, porque os olhos do Senhor, eles estão sobre todos os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Vamos nos esperar nas misericórdias do Senhor e vamos nos envolver, vamos exaltar esse nome do Senhor que promoveu tão grande salvação na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando o nosso culto aqui, para a glória do nosso Deus, com 59 minutos. Ainda temos alguns minutos da ceia do Senhor, que hoje é a ceia do Senhor. Então, nós vamos nos exceder um pouquinho. Os irmãos me perdoem, eu não consegui. Falei para os presbíteros que ia tomar conta disso, mas escapou. Vamos para a ceia do Senhor. Agora eu estou cheio de espada aqui, cheio de armas. O conjunto pode vir à frente. Meus queridos irmãos, aqui estamos diante da mesa da comunhão, a mesa do Senhor. E eu quero ler um texto com vocês rapidamente, aqui em Êxodo, capítulo 24. Verso número 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão e Anadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. A aliança do povo de Deus ali na ceia do Senhor. E depois, meus irmãos, eu quero que vocês ouçam a palavra de Deus, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, e serei o seu povo e seu Deus, e eles o meu povo. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Meus amados, uma nova aliança, é isso que foi prometido para o povo de Deus. E agora, nós estamos aqui pelas palavras de Paulo, dizendo: este é o cálice da nova aliança. As palavras proféticas do livro da lei, cumpridas aqui, e hoje, depois de 2000 anos, nós estamos vendo aqui a nova aliança no sangue do Senhor. O Senhor abençoe
os irmãos. O Senhor abençoe cada um de vocês. Que o Senhor dê a graça de poder, com fé, seguir adiante. Essa é a mesa do Senhor. Eu quero convidar os presbíteros para que venham à frente. E você que é um membro desta igreja, já professo. E você que é membro de qualquer igreja evangélica, que já fez a sua profissão de fé e que está em plena comunhão com a sua igreja, você coma do pão e beba do cálice conosco, porque temos em comum o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. O Senhor seja louvado por isso. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esses elementos que continuarão sendo pão e vinho, mas que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus que foi entregue a favor de nós. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo Salvador, abençoa o seu povo com graça, com amor, com discernimento, com sabedoria. Dá a eles e a mim visão espiritual para ver mais e mais a tua glória, o teu poder e as tuas misericórdias. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que foi pago um alto preço. À medida que os presbíteros chegarem, levante-se, por favor. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Alguém foi omitido na distribuição dos elementos? Não? Muito bem. Vamos orar agora, encerrando. O presbítero Oswaldo vai orar, encerrando o nosso culto, e eu a bênção final. Fiquemos em pé, por favor. Senhor Deus, eterno Pai, chegamos aqui à Tua presença mais uma vez, depois de estarmos celebrando aqui a Tua mesa, Senhor, a mesa em que Tu nos apresenta o pão e vinho como símbolos do Seu corpo e do Seu sangue, para que sempre estejamos em comunhão contigo e lembrando da Sua morte sacrificial ali na cruz do Calvário. Te pedimos, Senhor, que abençoe esse momento, que abençoe cada coração e também que estenda Suas bênçãos para esta semana que está começando, para que possamos realmente testemunhar esse momento a todos aqueles aos quais nós vamos ter contato. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. E agora, queridos e amados do Senhor Jesus, que a sua graça, a graça de Jesus, a graça maravilhosa, a graça salvadora, a graça indescritível do Senhor Jesus, que o grande, imenso, imensurável amor de Deus, e que as consolações, o poder, o ensino, o consolo, o livramento, o amor do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado por sobre toda a terra, hoje e para todos sempre, e aqui também. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, presbíteros. Deus abençoe, tá, presbíteros? Ontem nós tivemos em Ipuã o treinamento para liderança presbiteriana, para diáconos e presbíteros. No mês de maio, nós estaremos procedendo nesta igreja aqui a eleição de oficiais. Então estamos preparando para essa eleição. Ainda haverá mais instrução para a igreja, mas já estamos lá. Ontem tivemos lá em, pelo menos, se eu não me engano, uns 12 a 15 homens. É isso, Juliano? Mais ou menos, né? Deus abençoe a sua vida. E dia 14 de março, meus amados, vocês não podem faltar. Os membros dessa igreja têm que estar aqui presente, por favor. Guardem essa data, reservem essa data para a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é aquela feita uma vez por ano. Nós fazíamos sempre em dezembro, mas agora, como nós mudamos, que agora o nosso ano fiscal é de janeiro a dezembro, então os nossos relatórios eles têm que ser fechados em dezembro. Por causa da pandemia, por causa de tanto fechamento, nós não pudemos fazer ainda a Assembleia, e agora estamos marcados para dia 14 de dezembro. É isso, Oswaldo? A segunda convocação que já foi feita com data apropriada. Então, dia 14 de março. Você que é membro, não pode faltar, por favor. Quanto mais, eu só tenho a dizer a vocês, um beijo no coração de cada um, que a semana seja uma semana abençoada por Deus, tá bom? Bom final de domingo para vocês. E você, visitante, não sei se é pela primeira vez. Pela primeira vez? Não é? Tá bom. Você é muito, muito, muito bem-vindo aqui, tá? Deus abençoe com o seu poder e com o seu amor a sua vida, tá bom? Tá? Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de todos. Até mais então, boa noite. Vamos cantar? Qual é? O 299? Não. 299. Vamos cantando. Vamos cantando.
sua igreja, ó bendito Salvador. Dali